Olá pessoal, eu sou a professora Débora e hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre literatura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Gregório de Matos e a sua antologia poética. Primeira coisa a se definir o que seria antologia. Nós sabemos que antologia é um conjunto, é uma coletânea de textos. E essa coletânea ela pode ser feita tanto pela escolha do próprio autor ou algum crítico literário que a faz aí no decorrer do tempo. Então, nós temos uma coletânea da obra poética do Gregório de Matos, que a ela foi atribuída, então, a Antologia de Gregório de Matos. A Antologia do Gregório de Matos, ela está inserida num período conhecido como Barroco, esse período nessa escola literária barroca. Para que eu possa falar com vocês, né, para que a gente possa discutir, trazer as características desse momento, eu preciso lembrar desse período em que essa obra está inserida, que é o Barroco, antes mesmo de entrar então na obra. Então, lembrando sobre o Barroco, porque essa obra terá muitas características então dessa escola literária. O Barroco ele vai ter a sua força ali mais ou menos no século XVI e antes disso, ali mais ou menos pelo século XIV, a igreja ela entra em crise e começa a perder os seus fiéis por tantas coisas que vêm acontecendo, né? Então ela perde um pouco o seu espaço. Então depois do processo que se teve de reformas ali do século XVI, a igreja ela perde bastante esse espaço, perde essa força, e isso se torna também uma característica não só do momento histórico, um contexto histórico, mas também entra nas obras produzidas aí neste momento. Então eu posso dizer que o Barroco é uma arte que surge num contexto desse, e esse contexto ele traz muitos contrastes, porque o homem ele está meio perdido entre a espiritualidade e o teocentrismo da Idade Média e também o racionalismo e o antropocentrismo do Renascimento. Então temos aí diante de nós um período muito de dualidade, de controvérsia. E neste período nós temos aí o culto ao exagero da obra. Então, muitos autores que escreviam, né, e se reuniam ali nas academias para que pudessem fazer as suas produções literárias, tinham uma característica que priorizar, eles precisavam priorizar uma característica para que a sua obra se tornasse aí importante. Então, era quanto mais difícil de ser entendida, quanto mais difícil de ser compreendida, melhor era a obra. Para esse aspecto, nós tivemos dois escritores aí muito importantes, que foi o Padre Vieira e o Gregório de Matos. Então, essa excelência, dessa dificuldade, dessa linguagem rebuscada, nós encontramos na obra aí desses dois escritores. Temos mais, mas são esses grandes nomes que se destacam aí nesse momento. Dentro do Barroco, nós vamos ver aí essa linguagem, como eu falei, rebuscada, a presença de muitas figuras de linguagem, e dentro dessas figuras de linguagem nós devemos aí destacar a antítese, o paradoxo, porque lembrando que estamos num momento de dualidade, de controvérsias, a antítese e o paradoxo ele trabalha excelentemente bem essa questão do contrário, né, do dia e noite, do claro e escuro. Então, traz essa presença dessa dualidade, dessas ideias opostas ou ideias opostas que caminham ali, que seguem no mesmo contexto, como a ideia do paradoxo. Também no Barroco, nós vemos exageros tanto na parte da arte, que eu tenho ali aquelas minhas pinturas bem escuras, com pontos de luz no final, quanto a própria obra esculpida que nós temos, ou até os móveis, que eram aqueles momentos de móveis bem talhados, cheio de curva, e isso vem para a literatura. Nós temos aquela linguagem bem talhada, bem cheia de curvas, isso quer dizer, obscura,
um vocabulário difícil de ser compreendido. Então, aquilo que é reproduzido na arte ali também traz aí dentro dos textos, encontramos nos textos. E há a presença da hipérbole, são os exageros nas formas e os exageros na interpretação. Então, era tudo muito intenso e muito denso dentro do barroco. Nós temos também um homem que quer aproveitar a vida, né, intensamente, mas que tem medo de ir para o inferno. Então, ele busca, ele tem aquela culpa do pecado e a esperança da salvação. Então, quer aproveitar, mas também tem esse medo de fazer o que bem entende e acabar indo para o inferno. Porque tem essa pressão muito grande. Porque o barroco, né, vou pensar na Contra-Reforma ali, ele está buscando de novo esses valores da igreja, tem buscado novamente os seus fiéis, né, se restabelecer nesse contexto. Então, eu tenho o teocentrismo atuando aqui, e o homem, por mais que ele busque essa liberdade que veio para ele ali através do Renascimento, ele tem esse medo aí imposto ainda muito dentro de si. Ainda veremos aí o culto ao contraste, podemos encontrar aí a questão do bem contra o mal, o material versus o espiritual, o pecado, o perdão, pessimismo, uma literatura moralista nesse período e a preocupação com a transitoriedade da vida. Isso quer dizer, a vida ela passa muito rápido. Pensando que ela vai passar assim muito rápido, é necessário que eu me coloque no centro, que eu busque esse Deus, para que eu não perca essa minha vida. Então, todas essas características que estão muito presentes aí dentro do barroco, eu vou encontrar dentro da antologia poética do Gregório de Matos. Além dessas características que eu trouxe para vocês do barroco, que estarão presentes aí na sua produção, nós temos duas correntes que nortearam aí o barroco nesse período, que era o cultismo e o conceptismo. O cultismo e o conceptismo, eles traziam uma proposta que era o quê? O culto à forma, então a preocupação aí com a minha produção em si, a escrita, então aquela linguagem rebuscada, difícil de ser compreendida, o trabalho com as antíteses, os paradoxos, a hipérbole, esse vocabulário mais rebuscado compõe essa preocupação que traz essa proposta aí do cultismo. Agora, quando eu falo de conceptismo, então eu estou falando do jogo de ideias. Então, o poder da oratória, de convencer através das palavras, eu encontro isso também nas obras do Gregório de Matos. Inspirados aí no Góngora e Quevedo, que são escritores espanhóis, e então isso se inseriu ali na cultura dessa escola literária, que é o barroco, então presentes na antologia do Gregório de Matos. Então eu vejo essas duas correntes ao longo da sua produção. O Gregório de Matos, ele era conhecido como Boca do Inferno. Boca do Inferno porque ele não tinha medida naquilo que ele falava, o seu vocabulário e as suas críticas à sociedade, isso de uma forma geral. Então, assim, conhecido, né, como Boca do Inferno. Não foi apenas uma linha da sua escrita que o consagrou assim, mas todo o conjunto da sua obra. A sua obra, nós podemos encontrar vários temas, e ele trabalha uma poesia burlesca, amorosa, sacra e satírica. A burlesca, elas foram poesias mais assim, no final mesmo da vida dele, aquela fase conhecida como fase da decadência. E tinham temas ali falando sobre o cotidiano, os acontecimentos da vida cotidiana ali das pessoas, e pequenos acontecimentos. Não se teve destaque para essa produção dentro aí da sua obra. Nós também tivemos a lírica amorosa. A lírica amorosa, ela traz a questão da beleza física da amada, e conta-se que o Gregório de Matos, ele
era apaixonado pela Angélica. A Angélica foi um amor não correspondido do Gregório de Matos. E então ele idealiza esse amor, ele idealiza essa mulher, né? E dentro dessa lírica amorosa, eu tenho ali um realismo, não tenho sentimentalismo, apesar dessa idealização da mulher, a idealização do amor, eu não tenho esse sentimentalismo aí tão forte assim. Ele trabalha a transitoriedade da vida aqui, para dizer que até a beleza ela não dura, né? Ela não dura eternamente, aliás, nada dura e tudo passa muito rápido. E por passar muito rápido, há um alerta para que possamos viver com cuidado para aquilo que vai acontecer após a morte. Então, é viver a vida plenamente, mas e aí como é que fica se morrer logo aí amanhã? Eu preciso cuidar aí para que se viva bem, mas que se preocupe com a eternidade. Então ele fala dessa transitoriedade da vida também, que passa muito rápido, a beleza passa muito rápido. Então devemos voltar os olhos naquilo que se é realmente importante. Esses textos da lírica amorosa você vai encontrar muita referência a essa Angélica. Às vezes não só pelo nome Angélica, mas por termos como anjo também se encontra bastante aí. Nós temos também, dentro dessa antologia, os textos sacros, então a minha poética e a minha poesia sacra. Nessa poesia sacra, ele apresenta um eu lírico aí, bem arrogante, no início dessa produção sacra, bem arrogante mesmo, discutindo com Deus, se posicionando de uma forma bem, se acha aí, né, diante de Deus. Mas ao longo dessa produção, já numa fase mais madura, mais para frente, já apresenta aí um pecador arrependido. Mas é um texto que trabalha muito uma poesia, né? Então, o conjunto da obra sacra trabalha muito a questão desse pecado, do perdão, um jogo de retórica muito forte, um jogo verbal muito forte. Então, eu tenho aqui o conceptismo muito bem trabalhado dentro dessa obra sacra. Então, a morte como fragilidade da vida, sensibilidade, tudo isso compõe a minha obra sacra aí dentro da antologia do Gregório de Matos. E tenho também a satírica. A satírica foi a que o consagrou. Então, toda a sua produção satírica que levou aí esse conhecimento desse autor e de toda a sua obra. Então, ela teve uma grande importância no decorrer aí da sua produção poética. Então, eu vejo ali indignação, né, uma das características muito fortes aí da satírica. Então, ela o consagrou, há uma indignação, principalmente com os governantes da Bahia, que foi onde a cidade, né, que eu tenho, ou melhor, o estado aí que o Gregório de Matos nasceu. Então, ele está ali criticando esse governo, e ele critica com veemência mesmo, por causa dos roubos, por causa da exploração com o povo que se vivia ali. Então, é uma crítica muito forte a essa liderança política que se tinha ali no estado, né? Então, ele faz uma crítica à sociedade, aos vícios dessa sociedade, ele não perdoa esses dirigentes. Dentro da satírica, ele é muito irônico, ele é cruel, e ele faz mesmo essas críticas, não só à política, mas à vida das pessoas como um todo, à igreja. Então, a satírica é uma das suas obras mais críticas a respeito de todo um movimento dessa sociedade. Então, nós temos essa divisão, né, dentro da obra do Gregório de Matos, mas a poesia, ela traz como um todo o conjunto da obra dele, uma força muito grande. Então, mas muito grande mesmo, de crítica poderosa, tanto pessoal quanto social, e ela é até como eu diria assim,
com irreverência. Eu vejo muito isso dentro da obra dele como um todo, né? E a organização é extremamente complexa, que nós podemos perceber aí conflitos, o espírito, a questão da alma, e ele traz toda essa crítica, toda essa dualidade, todas as características do barroco dentro de uma produção em meio a essa contra-reforma. Então temos um escritor muito crítico e que marcou muito a literatura aí nesse período barroco. Bom, por hoje ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro para mais uma conversa sobre literatura. Obrigada pela atenção e até mais. Tchau, tchau.